Bom dia, igreja, paz do Senhor Jesus para todos nós. Glória a Deus, aleluias. Mais uma manhã na presença do nosso Deus, do nosso Pai, aprendendo, meditando nos ensinamentos do Senhor para continuarmos firmes na caminhada, né? Porque Jesus é o nosso pastor e Ele cuida das ovelhas, Ele nos alimenta, Ele nos sustenta com a sua palavra, com a destra da sua justiça. Ele estende as mãos sobre nós, sobre os que estão caídos, os que estão fracos, aleluia, os que estão enfermos. Jesus sempre está cuidando, amém? Então nós temos que ficar ao lado do pastor e conhecer o nosso pastor. E nós só conhecemos o nosso pastor quando nós, aleluias, ouvimos e meditamos na palavra dele, amém? Então o Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta manhã e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Sejam todos muito bem-vindos no canal, que Deus abençoe cada um de vocês e que o Espírito Santo de Deus possa falar, tá bom? No coração, porque foi Ele, o Espírito Santo de Deus, que direcionou vocês para este lugar, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 27, versos 2 em diante. Assim me disse o Senhor: faze prisões e julgos, e pô-los sobre o teu pescoço. Deus falando com o profeta Jeremias, o profeta ali naquela época, né, levantado pelo Senhor. Deus deu uma ordem para ele: faz um jugo e coloca no seu pescoço, um jugo de madeira, coloca aqui, ó, para simbolizar um peso, né, porque o jugo é um peso, né, um peso. E o povo de Deus, eles estavam em cativo ali com o rei da Babilônia. Então, o que aconteceu? O povo fazia o que não agradava os olhos do Senhor, o Senhor permitia os inimigos tomar conta da terra, tomar conta, aleluia, das cidades, das plantações, até o povo se arrepender. Então Deus permitiu o rei da Babilônia levar o povo de Deus para o cativo, porque nós temos os livre-arbítrio. Nós podemos fazer tudo o que nós queremos. Nós podemos fazer, olha, a gente pode fazer tudo o que a gente quer, só que a gente tem que estar preparado também para as consequências das nossas atitudes, tá bom? O Pai sempre vai estar no mesmo lugar. Aí quando a gente se arrepende, aleluias, o Pai ele vem e nos perdoa, nos lava, nos coloca em terras boas, cura, sara. Só que as consequências do pecado, eles ficam, né? Eles ficam. Então o povo teve que passar por isso. Tiveram que passar. E o profeta Jeremias fez aquele jugo de madeira por ordenança do Senhor. E foi lá profetizar o que Deus havia mandado. Olha o que o profeta falou: enviá-lo-ei ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, além de todas as regiões. Estava falando, não, aí vou te enviar pelas mãos dos mensageiros que vêm por Jerusalém, ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes darás uma mensagem para o seu senhor, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais, ou seja, o poder está sobre mim. Eu tenho domínio de tudo que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. Olha só, interessante na igreja. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. Igreja, não existe uma autoridade que não foi concedida por Deus. Por isso nós temos que orar pelas autoridades, tá bom? Ah, eu não gosto da autoridade A, não gosto da B, mas tudo é permissão do Senhor. Tudo que o Senhor faz é permissão dele. Então nós temos que interceder por todas as autoridades. E todas as nações servirão a ele, o rei Nabucodonosor, e ao seu filho, o filho do seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e os grandes reis se servirem dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem, o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, ou seja, vai ter que obedecer o rei da Babilônia, vai ter que fazer tudo que o rei da Babilônia está mandando. Se alguma nação não quiser obedecer, não fizer o que o meu servo está falando, o rei da Babilônia está falando, olha o que vai acontecer. Visitarei com espada, com fome e com peste
essa nação, diz o Senhor, até que consuma pelas suas mãos. E não deis ouvido aos vossos profetas e aos vossos adivinhos. Deus já sabia que ia se levantar profeta, né, que profetiza o que o povo quer ouvir. Deus sabia. Aí Deus falou, não dei profeta, não dei ouvido aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, aos vossos sonhos, aos vossos algoceiro e aos vossos encantadoras que vos fala dizendo, não servireis ao rei da Babilônia. Deus falou, ó, vocês vão ter que servir. Só que Deus já sabia que se levantar profeta para falar para essa nação, que não era para servir não, que Deus já tinha liberado eles, que eles podiam fazer o que eles quisessem, que Deus ia ser com ele. Mas Deus falou para Jeremias, não, avisa eles que não é para dar ouvido a esses falsos profetas, avisa ele que eles vão ter que servir. E se eles servirem, olha o que vai acontecer. Aleluias. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, ou seja, a nação que servia esse rei, vocês aí, ó, que eu tô falando, se vocês servir esse rei que eu coloquei e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrará e habitará nela. Amém? Então, se vocês obedecerem, vocês vão ter a sua terra de volta, vocês vão lavrar, vocês vão habitar, mas por enquanto, até a minha segunda ordem, serve o rei da Babilônia, por causa das atitudes do povo mesmo, então vocês vão ficar aí. Aleluias. E assim foi. Só que aí levantou o falso profeta, Ananias, né? Aí foi lá e profetizou e falou tudo que era preciso. Aí o Ananias, o falso profeta, falou bem assim, ó. E sucedeu lá no capítulo 28, no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º de Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos do sacerdote de todo o povo, dizendo. Aí o falso profeta querendo contradizer a palavra de Deus. Se Deus falou que era para fazer o negócio, o falso profeta falou, não precisa fazer não. Não é desse jeito aqui não. Falou para o sacerdote, falou para todo mundo ali. Falou bem assim, assim fala o Senhor dos Exércitos, ainda usando o nome de Deus, né? O Deus de Israel dizendo, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Deus não mandou ele falar nada disso, igreja. Deus não quebrou jugo de ninguém. Deus falou, vai ficar aí até a segunda ordem. E o falso profeta, eu quebrei o jugo. Acabou a escravidão. Não precisa mais obedecer a ninguém, não. Depois dos passados 2 anos completos, eu tornaria a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor. Só profetizando coisa que alegra, né, o coração do povo ali. Que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também, aí foi falando, né? Vamos lá resumir, lá no verso 5. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos do sacerdote, aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. O profeta Jeremias ficou meio revoltado, né? Aí o profeta Jeremias falou assim, olha, escuta aqui. Disse, pois, Jeremias, o profeta, amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme a tua palavra que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor, e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos, eu ouvi de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra os grandes reinos, guerra e mal e peste. Os profetas levantados pelo Senhor, eles sempre vão denunciar o pecado, porque ele quer que o povo se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Os profetas de Deus, desde o começo de Gênesis até o final, os homens do Senhor, o próprio Jesus Cristo, falava hipócritas, fariseus. É assim que o Senhor Jesus ia lá, aqueles que estavam fazendo da casa do Senhor, o templo de Deus, um comércio, ia lá e descia chicote. Esses são os profetas do Senhor, igreja, tá bom? Jesus, ele consola, Jesus, ele, aleluia, nos edifica, mas Jesus também exorta. Nós precisamos ensinar a igreja de Cristo que o céu existe, o inferno existe, que nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e, aleluias, adorar o Senhor, porque Jesus vai voltar para buscar a noiva e buscar a igreja dele. Aleluias. Então, muitas das vezes, né, nós queremos, igual aqueles profetas de Baal que Jezabel tinha, né, falar sobre somente coisas que agradam, né, o que nós queremos ouvir.
E o Senhor não, o Senhor ele nos fazem voltar para o caminho. Se nós estamos saindo do caminho, Jesus não quer perder uma alma, não quer perder. Então ele sempre vai levantar profetas, porque até no Novo Testamento fala dos profetas. O Senhor sempre vai levantar profetas que não vai deixar o povo de Deus sair do caminho. Quando vê que está saindo, o profeta vai mandar uma palavra para o povo se arrepender e voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Os profetas que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra deste profeta é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então, a palavra do profeta naquela época, até hoje, tinha muita valia. Se o profeta falar, vai ter paz, igual Ananias falou, então tinha que se cumprir. É assim que a gente conhece um profeta. Ah, é profeta? Ah, então tá. Vai acontecer isso, isso, isso. E lembra que saiu uma história de um profeta que não era para sair na rua, que não sei o que lá mais? Todo mundo é um falso profeta. Aconteceu o que ele falou? Não. Naquela época não podia, não, igreja, fazer isso não. É por isso que tem hoje muita gente que é escandalizada com o evangelho, com a palavra de Deus, porque muita gente fala muita coisa que Deus não está mandando falar. Aleluias. Então aqui, ó, verdadeiramente o enviou. É profetadas que fala, né? Todo mundo querendo falar. Aleluias. E aí não acontece, aí o povo fica triste, o povo acha que Deus não ama eles, que ama o outro, não ama ele. Não tem nada disso, é que Deus não mandou falar nada, tá bom? Que não aconteceu por causa do pecado, que não aconteceu por causa disso. E aí começa a achar um monte de coisa, ai, Deus esqueceu. E Deus tá falando, ei, nem enviei. É igual Ananias, Deus nem enviou ele, tá falando porque quer. Foi ele que foi enviado, foi Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias. Ananias era abusado, o profeta lá, levantado ali, o profeta. Pegou o jugo que Deus mandou o profeta fazer, um jugo de madeira, pôr no pescoço para pesar, né? Simbolizando o jugo que eles têm que ficar debaixo do rei da Babilônia. Pegou o jugo de madeira do profeta Jeremias e quebrou. Falou assim, ó, tá quebrado o jugo. Deus mandou ele fazer isso, igreja. Olha que falta de temor, né? Jeremias e o quebrou, e falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim, ó, assim, e falou assim, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo do Nabucodonosor, rei da Babilônia. Querendo aplauso do homem, né? Para falar um negócio desse, querendo aplauso do homem, porque o profeta Jeremias não amaciou o ego de ninguém, não. Aí o que aconteceu? Falou, ó, vocês vão ficar no jugo, vai ter que servir o rei da Babilônia. Vai ter que servir o rei da Babilônia. Vocês vão ficar aqui, ó, até quando Deus mandar. Você acha que ia gostar de Jeremias ou ia gostar de Ananias? Não, o jugo foi quebrado, pode ficar tranquilo, tá tudo bem com vocês. E de qual profeta que você acha que o povo ia gostar? De Jeremias ou do Ananias? É, igreja. Aleluias. Aleluias. E surgirão muitos falsos profetas. Se possível for, enganaria até os escolhidos do Senhor. É por isso que nós temos que vigiar, né, igreja? Nós temos que vigiar, todos nós. Porque às vezes a gente tá assim, né, triste, querendo ouvir uma palavra, e o Senhor tá querendo alguma coisa da gente, mas é tão legal a gente ouvir uma palavra assim, né? Ai, Senhor, que legal. E o Senhor tá falando para todos nós vigiarmos, tá bom? Surgirão muitos falsos profetas, muitos, igreja, muitos. Então a gente tem que vigiar, tem que pedir discernimento, temos que tomar cuidado para a gente não ser enganado, tá bom? Tem muito homens e mulheres de Deus, sim, tem muita gente usada pelo Senhor, mas tem muita gente que só quer enganar a gente. Para quê? Para poder receber aplausos, para poder os benefícios próprios, lobos, né? Igual a palavra do Senhor fala, lobos disfarçados de pastores, de ovelhas. Então a gente tem que, ó, Senhor, cada dia mais, né? Como Jesus está próximo de voltar para buscar a noiva, a igreja, cada dia mais nós temos que pedir para o Espírito Santo de Deus nos mostrar, nos direcionar, aleluias, mostrar o certo, mostrar o caminho que Ele quer para todos nós, tá bom? Vou continuar aqui. Aleluia, aos olhos de todo o povo, dizer, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passar 2 anos completos de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando seu caminho. Jeremias saiu, porque ele estava falando coisa boa, o profeta Jeremias foi indo. Foi indo. Aí eu penso que Deus tomou o profeta Jeremias, né? Porque o povo, eu tenho certeza que o povo estava gostando de ouvir Ananias, que quebrou o jugo perto de todo mundo, fez aquele show, né? Aí Jeremias saiu, falou, bom, eu entreguei o que Deus mandou, mas vou saindo. Vou saindo, e o profeta saiu. De repente,
Eu penso que Deus tomou, eu acredito que Deus tomou Jeremias. Aí Jeremias falou assim, ó, mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, disse, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, aleluias. Aí Deus tomou o profeta. Eita Deus, jugo de madeira quebrastes, aleluias, mas em vez deles farei jugos de ferro. Olha só, Deus se revoltou. Aleluias, não toquei nos meus ungidos, não maltrateis meus profetas. Jugo de ferro, Deus falou, agora o jugo vai ser de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jugo de ferro fui sobre o pescoço de todas essas nações, para que sirvam a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias ao profeta Ananias, o profeta, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Olha só, Deus não te enviou, agora você ouve o profeta da mentira. Você ouve o que vai acontecer contigo. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, ao mesmo ano, no 7º mês. Deus matou o profeta da mentira. Aleluias. E vai ter juízo, igreja. Hoje a gente pode até, né, falar, mas tá tudo aí, tudo misturado, né? Todo mundo. Então, mas só que vai vir o dia do juízo, né? O dia do juízo vai chegar. E o Senhor, ele vai julgar todos nós vamos ter que comparecer. Toda palavra que saiu da nossa boca, nós vamos prestar conta. Todos. Tá bom? E nós não podemos julgar ninguém. Aquele que está de pé, que vigie para que não caia. Mas o Senhor Jesus falou para todos nós, vigiais, porque surgirão muitos falsos profetas. Se possível for, enganaria até os escolhidos do Senhor, engana. Mas vamos voltar aqui para a palavra, para o entendimento, né, que o Senhor colocou no meu coração. Deus desviou, né, e a palavra é dele, mas o que o Senhor colocou muito forte no meu coração, igreja, é que o povo ali, ele estava sob um jugo por causa de todas as coisas que fez. E quantas das vezes nós também entramos em jugos, né? Julgos por causa de pecados, julgos por causa de maldições hereditárias, julgo por causa de pecado de pai, de mãe, que Deus fala que vai vir até a terceira, quarta geração daqueles que não se arrepende. Então tem que se arrepender, tem que buscar Jesus, tem que colocar Jesus na casa, na família, para que as maldições sejam quebradas. Tem pessoa que não gosta que fala, mas tem que falar, tá na palavra do Senhor. Então só é quebrado quando nós aceitamos Jesus. Mas o que eu acho lindo a palavra do Senhor é que Jesus, ele disse aqui, olha só, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, Jeremias, naquela época, estava usando um jugo, simbolizando o pecado do homem. E muitas das vezes nós também carregamos aquele jugo por causa dos nossos pecados, por causa das nossas decisões, por causa dos nossos erros, por causa daquilo que nós fizemos, e nós ficamos com aquele jugo pesado, né? E Jesus está falando para todos nós, vinde a mim, todos que estáis cansados. Às vezes nós estamos carregando um jugo de, né, não está de madeira, mas no reino espiritual tem um jugo tão grande. E a gente fica cansado, a gente fica oprimidos. E Jesus está falando, ei, vem até a mim. Vem até mim. Por quê? Porque Jesus já despedaçou esse jugo que nos pesa, mas nós precisamos ir até Jesus. Jesus, ele quer nos libertar. Jesus, ele quer nos sarar. Jesus, ele quer que nós andemos em novidade de vida. Jesus, ele morreu por todos nós. Olha o que fala, igreja, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versos 4 em diante. Olha o que Jesus fez para tirar esse jugo que anda sobre nós. Que muitas das vezes nós ficamos, Senhor, eu estou passando isso por causa disso. Senhor, eu estou passando aquilo por causa daquilo. Senhor, isso está acontecendo com meu filho por causa de pecado que eu fiz há 30 anos atrás. Senhor, essa maldição vem na minha casa por causa da minha rebeldia. E a gente fica com aquele jugo. E Jesus está falando bem aqui, olha só. O profeta Jeremias já profetizou, Isaías, capítulo 53, verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quem? Jesus. Foi por isso que Jesus veio, para tirar esse jugo. Aleluia. E as nossas dores levou sobre si. E nos reputamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos.
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluias. Então esse jugo que aconteceu lá na época de Jeremias foi porque Jesus ainda não tinha voltado, não tinha morrido por nós. Então simbolizava um jugo, simbolizava que eles iam ter que pagar por tudo aquilo que eles fizeram, simbolizava que eles iam ter que estar ali, olha só, sobre a escravidão do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então o profeta colocou aquele jugo. Mas hoje Jesus já morreu por todos nós. Aleluia. Jesus está falando, vem até a mim, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus tem fardo leve para nós, mas nós precisamos irmos até ele, nós precisamos confessarmos para ele, nós precisamos nos arrepender. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Então não tem mais jugo. Quando a gente busca Jesus, porque nós não somos perfeitos, nós não somos santos, nós somos cheios de imperfeições, mas quando a gente deixa Jesus fazer morada dentro de nós, esse jugo, aleluias, que o mundo colocou por causa das nossas falhas, ele é quebrado, que o reino espiritual coloca, ele é quebrado, as maldições é quebrado, tudo é quebrado, aleluias, tudo por causa do sacrifício de Jesus. Tá falando aqui, ó, aleluias, caiu sobre ele a iniquidade de nós todos. A iniquidade, tudo aquilo que fizemos cai sobre Jesus, caiu. Então nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus por nós. Nós precisamos ir até Jesus, falar, Jesus, olha, esse jugo está tão pesado, Jesus. Eu venho carregando esse jugo anos, Jesus, sobre mim. O jugo de coisas que eu fiz, Jesus. O jugo, Jesus, das minhas falhas, jugos dos meus pecados. Jesus, tanto jugo que está me pesando, Jesus. O inimigo está colocando tanto jugo sobre mim, Jesus. Aleluia, julgo porque eu fui rebelde, julgo porque eu guardei mágoa, julgo porque eu falei mal, julgo porque, Jesus, eu sou tão falha, Jesus, eu sou tão cheio de pecado, Jesus, mas eu estou aqui, porque o Senhor tem jugo leve para mim. Aí Jesus tira, quebra esse jugo, quebra tudo, porque nós não somos perfeitos, nós somos cheios de defeito, quebra tudo o jugo de sobre nós, Jesus quebra, aleluia, e nós deixamos Jesus entrar, aí o fardo fica leve. O jugo fica leve, né? Tá igual fala aqui, porque o jugo é suave, o fardo é leve. Aí fica o jugo suave, que é o jugo de Jesus. E é esse jugo que Jesus tem para nós. Jesus não tem jugo de apontar, Jesus não tem jugo de acusar, Jesus não tem jugo que nós temos que carregar as maldições hereditárias que aconteceram nos nossos antepassados, não. Jesus, nós não precisamos carregar a maldição de gente que não aceitou Jesus, não. Nós precisamos quebrar o jugo, mas nós só quebramos esse jugo quando nós chegamos até Jesus, quando nós deixamos Jesus entrar. Aí Jesus vem, despedaça todo o jugo que o mal, os homens, tudo coloca sobre nós, tá bom? Mas tem que ir até Jesus. Não tem outra maneira de se quebrar o jugo se não for até Jesus. Os homens de Deus que têm compromisso com a palavra do Senhor, ele sempre vai avisar. Quebra o jugo, Jesus tem poder de quebrar isso. Não vai por esse caminho, vai para o outro. Vai pelo caminho apertado, vai pela porta estreita. Aleluia, o céu existe, o inferno existe, volta, para quê? Para nos levar próximo de Jesus, para nos fazermos voltar para o caminho de Jesus, para nós reconhecermos que somos dependentes de Jesus, para nós reconhecermos que só Jesus tem poder de curar, de salvar, de libertar, de fazer nós andarmos em novidade de vida, para tirar todo o jugo das maldições que vem sobre nós anos, o jugo que muitas das vezes querem colocar. Muitas das vezes, homens e mulheres de Deus levantados pelo Senhor vai falar para nós, vai até Jesus, porque Jesus tem fardo suave, jugo leve para nós. Então vai até Jesus, só Jesus tem poder de tirar esses jugos, que muitas das vezes, aleluia, nós vem carregando anos. Jesus não quer ver nós carregando jugo mais não. Jesus não quer, não tem mais jugo, não tem nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não deixa, aleluia,
julgos espirituais, julgos de antepassados, julgos de pecados que nós praticamos, nos pesar, não. Vai até Jesus, porque Jesus quebra tudo e nos faz andar em novidade de vida. Porque Jesus tem vida e vida com abundância para todos nós, amém? Mas nós precisamos reconhecer que nós estávamos indo por caminhos que não agradavam o Senhor. Pedir perdão, aleluia, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo ele vos exalte. Amém? Humilhai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo